Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal da Panda Titan Informática. Me chamo Adriano Queiroz Sobrinho e a gente vai dar hoje o nosso último vídeo e tutorial sobre assuntos relacionados a como você procurar o notebook perfeito, tá? E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, que é a questão sobre processadores. A gente sabe que quem não conhece pode ser muito bem enganado na compra de um notebook, porque em vez de você comprar um processador bem veloz, você acaba comprando um processador muito lento, a desquem de muitos outros processadores melhores. Então, às vezes, na compra de um notebook, uma diferença de apenas 400 ou 500 reais vai determinar se o seu notebook realmente vai ser veloz ou não. Então, apesar de todo o resto do teu notebook poder ser bom na hora da compra, mas não adianta nada se você tiver lá um processador ruim. E geralmente a gente tem que desmistificar logo a definição da sigla do processador, porque muita gente sabe que a sigla do processador se chama CPU e muita gente está acostumada a entender que CPU é aquela caixa lá que a gente costuma ter o computador em cima da mesa, né? E não é bem assim. Até se você chegar nos Estados Unidos e dizer assim, I wanna buy a CPU, quer dizer que você quer comprar uma CPU, ele vai te dar o processador e não o gabinete do computador. Então, já que a gente já sabe essa diferença, vamos começar entendendo primeiro quais são as características técnicas que você tem que procurar na hora de comprar o seu notebook e verificar as características do seu processador do notebook. Então, vamos ver quais são as características, como diz aí no título, que a gente tem que verificar. Primeira coisa, a definição da CPU, né? Basta dizer que a CPU ele é o cérebro matemático do teu computador. Se você tiver uma CPU ruim, matematicamente lenta, e que todas as características matemáticas, principalmente de acesso à memória dele, forem lentas, não adianta nada você comprar um notebook muito barato, porque você vai ter um dos notebooks mais lentos de todos. Por isso que é importante você ver qual é a CPU que você está comprando, né? A CPU ela vai influenciar diretamente na velocidade do teu acesso à memória. E como o computador e o notebook eles trabalham sempre em acesso dinâmico de memória, trocando dados, então quanto mais rápido esse dado trocar, mais veloz vai ser o seu notebook no resultado final, tá? Então vamos ver quais são essas características depois desse enunciado aí, que apenas define o que é um processador e uma CPU no seu notebook. Vamos ver quais são as características técnicas que você tem que atentar na hora da compra, ok? Então, primeira coisa é se o teu processador ele é de 32 bits ou de 64 bits. Em primeiro lugar, muita gente vai perguntar, o Mequetrefe aí vai perguntar, mas por que eu vou comprar um notebook de 32 bits? Primeiro que não existem mais sendo fabricados. Hoje todos os notebooks que existem no mercado são de 64 bits ou até como já tem, como alguns notebooks gamers, já tem até de 128 bits ou mais. Existem grandes servidores que trabalham até em 256 bits. E vem a pergunta, para que eu vou querer um computador de 32 bits? Principalmente pelo fato de você querer comprar um notebook já usado, antigo, para algum tipo de aplicação em que só seja possível rodar em sistemas antigos, em plataformas antigas que rodavam em computadores de 32 bits. Um exemplo que eu posso dar é a automação industrial. A automação industrial, muitos dos robôs, das máquinas, ainda são utilizados em sistemas de 32 bits ou até sistemas de 16 bits. Se você hoje tentar rodar um sistema de 32 ou de 16 bits numa máquina atual, para gerenciar uma máquina industrial, por exemplo, você não vai conseguir, porque até o gerenciamento de memória dos computadores de hoje já não são mais compatíveis com programas e plataformas antigas. Então, qual seria a única solução? Você conseguir uma máquina antiga ou um notebook antigo que rode em 32 bits justamente para você poder fazer ele funcionar com os sistemas e as plataformas que são antigas para aquele tipo de aplicação, seja industrial, seja química e diversos outros níveis da ciência que ainda permeiam a área de 32 bits. Então, novo você não acha, mas você pode comprar um usado de 32 bits e hoje todos são de 64 bits. Por que são de 64 bits? Porque todas as plataformas e programas hoje que estão trabalhando no seu computador e na internet usam codificações de mais de um núcleo a ser processado no seu processador. Então, se o teu processador tem um núcleo de 32, ele tem que ter mais um de 32 para casar 64 ou vários núcleos que somando entre eles deem 64 bits, como a gente vai ver daqui a pouco.
Outra característica importante é aquela questão da velocidade de clock do teu processador. A gente sabe que o motor ele tem uma velocidade de giro, assim como uma bobina elétrica e um motor de carro. Então o que acontece? Quanto mais rápido o seu motor girar, mais torque de aceleração você vai ter. E a mesma coisa o ventilador. Quanto maior a bobina e mais potência elétrica for capacitada na bobina, mais rápido a palheta do seu ventilador vai girar. Então é importante que o processador ele tem um clock que, como mostra aqui, ó, como eu vou mostrar para vocês, o clock geralmente ele tem que ser medido assim, ó, em gigahertz, tá? Como eu estou marcando aqui. Então, como no exemplo, no nosso primeiro exemplo, eu tenho um notebook de 1.4 GHz, que ficaria muito mais lento do que esse último aqui de 3.2 GHz. Então é importante que o seu computador tenha a maior quantidade de gigahertz possível para que ele tenha um ciclo de trabalho muito mais veloz em todas as tarefas que ele for fazer. Ok? Então, isso aí geralmente vem escrito na etiqueta do fabricante lá no seu notebook, vem dizendo quantos gigahertz ele é, ou então você puxa a ficha técnica do seu notebook na internet, ou do notebook que você quer comprar. Outra característica importante, que a gente não pode esquecer, que a gente falou até, eu acho que no vídeo anterior, é a questão do barramento, o FSB. A gente sabe que o barramento é aquele local de transporte, como eu expliquei na aula passada, que transporta os dados da memória RAM para o processador. Então, quanto mais rápido for esse barramento na placa principal do seu notebook, mais rápido o seu processador vai poder transferir dados para a RAM, tanto de um como para outro. Isso vai acelerar em muito a capacidade dele de rodar programas em multitarefas e coisas parecidas. Aí nós temos também a cache, que nós já falamos, eu acho que em algum vídeo aí. A cache ela é importante porque ela vai acelerar mais a capacidade do teu processador em trocar dados com a memória. Muita gente pensa, só para você entender melhor a cache, muita gente pensa que o processador ele faz assim, ele acessa tudo da RAM e a RAM acessa tudo dele. Não. Não é bem assim que funciona. Funciona da seguinte forma, o processador aqui, ele tem a quantidade de caches específicas, que são muito menores do que a memória RAM aqui do outro lado, tá? Então o que acontece? O processador aqui, ele vai ler um pouquinho de cada trecho da tua RAM, entendeu? Só que essa leitura dele tem uma velocidade, que é a velocidade do FSB, que nós já vimos, e tem a velocidade, o trecho, a largura da via onde ele vai trocar os dados com o processador. E a essa largura nós chamamos de mapeamento de indexação de cache. Então, quanto maior essa largura, mais dados ele pode, numa questão de milissegundos, transferir e mapear entre a tua RAM e o processador. Então, resumindo, mesmo que você tenha um processador de clock alto, você tenha uma FSB alta, de nada vai adiantar se aquela linha de dados que ele vai pegar de fatia em fatia da tua RAM, ela for pequena, nada vai adiantar, entendeu? Então você tem que ter um equilíbrio entre a quantidade de memória, velocidade da memória, o FSB, o clock do teu processador e o clock de giro dele e o tamanho da cache que ele vai conseguir buscar da RAM a informação e trazer para ele, tá? Eu vou aqui subir a tela para a gente ver melhor os exemplos que eu vou dar aqui para vocês, tá? Então a gente tem aqui um exemplo que ele diz assim: essas caches aceleram o processo de indexação e acesso mais rápido da memória RAM, permitindo maior velocidade de processamento externo entre RAM, CPU e dispositivos. Quer dizer, até os dispositivos que estiverem acessando a memória RAM, eles vão ser indexados mais rápido pelo processador se ele tiver cache suficiente. Nos mais lentos nós temos uma cache L1, eu chamo de L1 porque é o primeiro nível de cache. Vai ter o L2, que é a segunda via de cache. Você vê aqui, ó, que é 16 KB, 256 KB. E a L3 geralmente é 0. Por quê? Porque em computadores muito lentos, nem L3 você tem. Então isso se torna problemático, né, pessoal? Já nos notebooks mais velozes, a gente vai ter a L1 de 64. Isso aí a gente vai ver já já na questão dos tipos ruins e bons de processadores. Nós temos a L2 de 4 megas, ó, são 4.096 kilobytes, que dá 4 megas. É muita aceleração porque a via de dados de indexação vai ser muito mais alta. E temos uma L3 de 8 mega. Pronto, esse é o sonho de quase todo robista de notebook, né? E isso influencia no preço, tá, papai? Como diz aí, por quê?
Porque a cache, ela nada mais é do que uma memória estática, quer dizer, ela não fica resfriando, aquecendo, trocando dados, ela fica lá gravada enquanto o processador está utilizando ela. Por isso que acelera, porque o processador na memória RAM, ele precisa estar parando para esperar ela aquecer e parando para esperar ela resfriar para fazer dinamicamente o acesso. Já a memória cache não, ela fica lá com o dado o tempo todo lá e o processador fica tinindo, lendo os dados enquanto ela vai buscar da RAM mais informação lá. Então por isso que a cache, por ser estática, ela tem muito mais velocidade do que a memória RAM. Sem falar que ela trabalha no mesmo clock do processador, por isso que ela é mais rápida, tá? E acelera muito o teu computador. Então é importante você ver quanto de cache tem no teu processador, porque se você comprar um processador que possa ser veloz, com FSB veloz, com uma RAM veloz, nada vai adiantar se tiver pouca cache no teu processador. Então é bom verificar isso aí. Alguns fabricantes colocam lá na etiqueta na frente do notebook, mas tem muitos que não colocam, tá, pessoal? Bom, outra característica importante, continuando aqui, peraí, vamos continuar, é o total de núcleos reais que o teu processador tem e núcleos virtuais. Veja bem, quando eu tenho um núcleo de 32 bits trabalhando e eu tiver mais um núcleo no mesmo tamanho, eu consigo fazer duas tarefas simultâneas, tá? E isso dando folga para todo o resto aqui do lado, ó. Então eu posso fazer duas tarefas e tendo folga de trabalho aqui para o lado. Então agora imagina um computador que só tem um núcleo trabalhando. Imagina, ele só vai ter tempo de atender uma tarefa e aqui do lado quase nada. Então o ideal é que tenha dois núcleos ou mais o teu processador para trabalhar nessas questões de acesso e indexação de memória. Ainda tem outra questão. Núcleo virtual num processador é bom? De uma certa forma, do ponto de vista matemático, sim. Se você tem um software que precisa de processamento matemático intenso, como no caso de programas CAD, alguns tipos de jogos e etc., programas de cálculo, planilhas muito grandes, com cálculos complexos e funções complexas, automações entre suítes complexas, é importante que você tenha núcleos virtuais, porque eles vão ajudar ao teu software a fazer coisas matematicamente que às vezes não dá. Já aconteceu de você rodar algum tipo de software e eles dizerem na tua cara assim, não há capacidade matemática para fazer isso, é por falta de núcleo, ou real ou virtual, tá? Agora, o núcleo virtual, que muitos aí que são técnicos conhecem, é chamado de threading. O thread ele tem uma desvantagem. Por quê? Se eu tenho dois núcleos reais trabalhando aqui com equipamento com hardware e eu tiver que gerenciar um núcleo virtual bem aqui ou dois, eu não vou conseguir fazer o trabalho simultâneo. Eu vou acabar fazendo assim, ó. Quer dizer, em vez de ser ida e volta com os dados inteiramente 64 bits, eu ainda vou estar me limitando a 32 bits de cada vez, porque aqui em cima vai ter algo virtual que necessita do paralelamento dos núcleos virtuais. Então, resumindo, núcleos reais. Resumindo, núcleos reais também vão tomar conta do serviço de núcleos virtuais. Então, resumindo, se você tiver um computador com dois núcleos reais e dois virtuais, ele vai ser mais lento do que um notebook com 4 reais, entendeu? Então, quanto mais núcleo real, muito mais veloz e preemptivo vai ser o funcionamento do teu processador, tá? Tudo que eu falei está aí nesse parágrafo aí que a gente evidenciou agora. Outra característica importante é a revisão do tipo e da família do processador que você está utilizando. Se você estiver utilizando um processador de revisão de família obsoleta, você não pode esperar que tudo funcione às mil maravilhas. Por quê? Porque o mercado ele exige depuração. Você lança o processador no mercado, ele é vendido em algumas máquinas e é retornado alguns problemas funcionais de projeto matemático ou eletrônicos. Então, o processador tem que ser revisado e aí é lançado novos modelos mais avançados com revisões que a gente chama essas revisões de Stepping Family, como está marcado aqui, ó. Marcar para vocês. Essas revisões a gente chama de Stepping Family, tá? Então o Step Family ele é importante porque você tem a noção de qual família de revisão aquele teu processador tem. Então se ele for um dos últimos daquela família, beleza, você já está com o mais corrigido, mais veloz, o que tem tudo de bagagem e mais funcional. Agora se você está usando os primeiros de uma geração, ou os primeiros de uma família Stepping, geralmente você vai ser cobaia. Por quê? Porque
esses processadores, como estão em depuração de mercado, estão numa forma transacional ainda de mercado, você vai ter que aguentar alguns defeitos de projeto dele. Então a dica é, nunca compre os primeiros modelos de uma família, compre sempre os últimos mais bem revisados. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, nessa linha aqui, a gente tem um Intel, que é um i5, como você pode ver aí na sigla, ó, como você pode ver aqui na sigla, é um i5 257. Veja as características deles. Ele tem uma L2 de 1 MB, tem uma L3 de 2 MB. Ora, eu não falei aqui em cima ainda há pouco que tinha L3 do melhor notebook que existe de 8 MB? Então esse processador deve ser um dos primeiros da linha do i5, já que só tem 2 em vez de 8, né? E outra coisa, ele somente tem 2 núcleos, então ele é o equivalente a um dual core antigo, apesar de ser um i5. É aí que você vê as coisas meio sem nexo. Por quê? Eu tenho o i5, mas só tem 2 núcleos reais. E o dual core que eu tinha, só tinha 2 núcleos reais também. Então era melhor eu ficar com o dual core? Não, porque o dual core ele vai ter tecnologias mais antigas que existem no i5 e não existem no teu computador antigo. Um exemplo disso é esses 2 núcleos virtuais aqui de baixo. Ó. Ele está mostrando que além dos reais ele tem 2 virtuais. Então significa que ele é mais ágil? É, mas ele não é tão ágil assim porque tem pouca cache, certo? E também tem 2 núcleos virtuais a mais para ele tomar conta. Então isso degride um pouco a diferença de tempo de trabalho dele, ok? Temos um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui as coisas. Vamos voltar. Tem um outro exemplo aqui, ó, que é um i5 640. Já é um modelo, já é um 6º modelo, ou melhor, uma 6ª geração. A gente geralmente hoje, no mundo da tecnologia, hoje nós estamos chamando esses processadores que saem logo em seguida, com novas correções e tudo, a gente chama de geração. Então a gente tem aqui uma geração 6, que é o modelo 640 daquele mesmo processador anterior. Veja que ele tem o dobro de cache, olha só, o dobro de cache, tem os mesmos núcleos, reais e virtuais, mas em compensação ele vai ter um desempenho melhor. Por quê? Por causa da cache aqui que é maior, a cache aqui é maior. Então ele vai ter um desempenho melhor só por causa desse fator aí. Então enquanto de cima vai ter um baixo desempenho, aqui como eu estou mostrando do lado, o de baixo vai ter um bom desempenho. Vamos ver o próximo então. O próximo, a gente já se inteira dele como um modelo de 9ª geração. Ó, você vê aqui, já é um modelo de 9ª geração. Ó, é um 950. E você vê que ele tem muita cache. Ó, ele tem uma L2 de 4 megas e tem uma L3 de 5 megas. Né, praticamente 5 megas. E veja que ele já tem 4 núcleos reais. Então peraí, eu já saí de 2 para o dobro. Eu já estou em 4 núcleos. Então a performance desse computador vai ser uma coisa do outro mundo, entendeu? Vai ser bem melhor do que aquele primeiro lá. Então, e o mais interessante é que a diferença de preço desse último aí, filé, para aquele primeiro aí da lista, às vezes é 400 reais só a diferença. E eu não entendo por que as pessoas, por causa de 300, 400 reais, preferem comprar uma carroça do que comprar uma coisa melhor. Por quê? Porque vão na cara e na coragem, sem saber o que está comprando. Por isso que nós estamos fazendo esses vídeos aqui, para que as pessoas entendam melhor o que é que elas estão comprando, tá? Bom, então como eu marco aqui, ó, ele já vai ter um excelente desempenho, porque ele vai ter mais 2 núcleos, ó, ele vai ter 4 reais e 2 virtuais. E somente 2 dos 4 aqui, ó, vão trabalhar em cima do virtual. Os outros 2 aqui vão poder fazer outras tarefas. Isso vai fazer com que a máquina tenha um desempenho muito alto, entendeu? Então isso que é importante você saber. Bom, acredito que não tem outros modelos aqui para a gente comparar. Vamos ver se tem. Tem mais não. Agora nós vamos entrar num assunto interessante, que tem tudo a ver com a questão também da marca, da escolha da marca do teu processador, tá? A gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre os tipos e marca de processadores. Quais são os piores, quais são os melhores. Eu não vou entrar
em detalhamento técnico de cada um, porque, como eu falei já em muitos vídeos aqui, você pode puxar a ficha técnica do seu notebook e você vê todo o detalhamento técnico do teu processador aí, do teu notebook que tu quer comprar. Então, a briga aqui vai ser uma coisa que já é um tabu. Eu acho, como eu já trabalho há 38 anos com isso, eu acho que esse tabu ele já existe aproximadamente, para ser mais exato, há 26 anos já. O que é melhor, Intel ou AMD, né? Historicamente, eu posso dizer uma coisa para vocês, que eu acompanhei a evolução dos dois bem de pertinho. A AMD, ela passou a fabricar processadores da Intel quando ela entrou como uma grande fábrica de microprocessadores. O problema é que o que ela assimilou da Intel, ela começou a lançar os processadores dela, do caminho dela. E na época começou a dar certo. E a AMD começou a pegar uma boa fatia do mercado. Ficou aí 12, 15, 16 anos no ar. Quem tinha PC gostava da AMD, quem tinha notebook gostava da AMD, mas ela caiu num problema muito sério, na questão evolucionista do balanceamento eletrônico. Processadores AMD são bons? Depende para que você vai usar. Processadores Intel são bons? Também depende para o que você vai usar. Agora vale frisar que tanto como está aí na tabela, tanto da Intel como da AMD, existem as coisas ruins e as coisas boas. Então tudo vai depender, ó, do que você pode pagar, tá? Agora, eu digo assim, que Intel é canja de galinha para tudo que é doença. Quer dizer, você quer resolver um problema lá num computador, seja fraco, seja rápido, seja com muita memória ou pouca memória, o Intel resolve teu problema. Já o AMD hoje, ele se tornou uma tecnologia que seguiu dois caminhos, diferente do da Intel. Ela seguiu o caminho do entusiasta digital, que é aquele que quer criar seu computador projetado, entendeu? Com diferenças do da Intel, um pouco diferente da Intel, e que rode coisas diferentes, principalmente em aplicabilidade gráfica, tá? Então a AMD hoje ela tem excelentes placas de vídeo gráficas, tem muita capacidade gráfica, mas ela deixou a desejar numa coisa que é o aspecto físico eletrônico. A AMD esquenta demais, tem muita degradação física, e se você não tiver uma boa montagem física, um bom arrefecimento e cuidar bem do seu computador AMD, a tendência dele é ele durar muito pouco. Então foi nisso que a AMD infelizmente pecou em relação aos processadores de hoje, e apesar de ter alguns muito rápidos deles, mas eles pecam nessa questão de adaptabilidade eletrônica física, do ponto de vista físico, o que a Intel já superou nos últimos anos e muito nessa relação de redundância física e eletrônica, tá? Então a Intel ela ganha nisso, na redundância física e eletrônica. Agora vamos ver aqui na tabela quais são os melhores, se é Intel ou AMD, e quais são os piores e melhores de cada um. A gente tem aqui na primeira coluna os emblemas, como você pode ver aí, ó, você pode ver aqui os emblemas do Intel, tá? É importante que quando você comprar seu notebook, você tenha esses emblemas aí, ó, que estão sendo mostrados, etiquetado lá no seu notebook. Por quê? Por quê? Porque se você não tiver essa etiqueta, ou a etiqueta estiver escrito somente Intel, e ela não disser a geração e o tipo da família do processador que você está comprando, você pode estar sendo enganado. Tome cuidado. Por quê? Porque o que mais se tem no nosso Brasil e alguns outros países asiáticos e na China, ou consorciados deles, você tem computadores falsos, computadores que o cara recebe a placa para receber um processador de um projeto, de um modelo que deveria ter um processador mais rápido, mas não. O cara coloca um outro processador lá e programa a BIOS para te identificar como outro processador. E na etiqueta lá do notebook ele não coloca a família e a indicação do processador. Isso é muito ruim, porque tem muita gente sendo enganada com relação a isso daí. Então tem que vir com uma dessas etiquetas aí. E a gente vê aqui, ó, que os piores dos piores são quem? Opa, peraí. Deixa eu apagar aqui. Os piores dos piores são quem? O Celeron, tá? Por quê? Aqui já diz tudo. É uma tecnologia de 12 anos atrás, ou mais, eu acho até que é mais. Por quê? Porque a Intel chegou a um ponto que ela encontrou um limite físico e ela não conseguia passar daquele limite. Aí alguém investiu na empresa e disse, vamos criar agora uma... Foi quando a empresa criou as coisas do zero de novo. Isso que foi legal. A Intel ficou
Então ela teve 2 ciclos históricos. O ciclo que ela manteve as tecnologias tudo imprensada, mas não mudava nada novo, só tinha uma bagagem maior, mais rápido, e a placa-mãe era melhor. Mas nunca conseguiu criar uma coisa do zero nova. Mas aí foi quando teve o investimento da empresa e ela criou a tecnologia Celeron. E a Celeron prometeu baratear em muitos computadores, e realmente os computadores ficaram bons e baratos para aquela época. Veja bem, para aquela época. Mas hoje você comprar um Celeron, você está voltando no passado. Por quê? Porque o Celeron, já que ele era um nome que emblemava velocidade ou celeridade, mas não, ele era um processador muito low-end, ele não tinha capacidade de processamento como os processadores mais caros da Intel tinha na época. Então o Celeron ele segue hoje a mesma filosofia. Você comprou um notebook Celeron, você está comprando com menos processador. Para quê? Baratear o computador. Mas aí você perde desempenho, você vai reclamar da velocidade do seu computador, vai vir com menos cache, um clock mais baixo ou instável, e todos esses pormenores das características que a gente viu ainda há pouco. Tá? Então a única vantagem que ele teve hoje é que com as tecnologias emergentes de outros processadores, a Intel deu um jeitinho de adaptar o Celeron para rodar nas tecnologias de placas de hoje. Então, sempre vai ser assim, os anos vão passar, meu cabelinho vai ficar mais branco e ainda vai existir umas readaptações desses processadores. Por quê? Porque é aí que a Intel vende de maior quantidade por um custo menor, mas aí quem sai prejudicado é você, que está comprando um processador muito caro, um notebook muito caro e por demais lento. Então tome cuidado aí na hora de comprar um Celeron, tá? Bom, a gente tem também o Atom. O Atom, eu diria assim, olha, foi uma coisa boa, mas muito ruim ao mesmo tempo. O Atom, para quem não sabe, porque eu não tenho aqui o tamanho exato, mas ele é um trocinho desse, enquanto um processador normal é desse tamanho, o Atom ele é menor ainda. Por isso que ele tem esse nome, Atom, de tamanho atômico, tamanho menor, né? Foi o apelido comercial dele para isso, e essa foi a ideia, de fazer as coisas menores. Tanto que os computadores que vinham com ele tinham placas muito pequenas, tudo muito simplista, e o processador era muito pequeno. Então você não podia esperar um desempenho alto dessa máquina, porque ela tinha pouca alimentação. A relação potência e diferencial elétrico para as coisas que eram muito pequenas eram muito grandes, então você não podia esperar que o circuito eletrônico muito pequeno fizesse o mesmo que circuitos de maiores potências e maiores fizessem. Então o Atom trouxe computadores pequenos, de baixo custo. A Acer foi uma das empresas que mais vendeu netbooks, né? Netbooks da Atom, e infelizmente todo mundo que comprou se arrependeu. Por quê? Porque foi nos processadores mais lentos, com menos cache, menos clock, tudo de menos nele. Então, se alguém vai comprar um computador Atom, nem que seja usado, compre por um valor pequeno, porque não vale o investimento alto não, de tão lento que ele é. Tá? Bom, aí nós temos também os primeiros modelos AM64 da Intel. Tá? O AM64 ele foi um projeto da Intel que não deu muito certo. Por quê? Porque a Intel ela conseguiu até mais ou menos a geração do Pentium 4 HT, ela conseguiu criar um núcleo real e um virtual. Mas como eu falei para vocês, o real e o virtual eles perdem nessa triangulação de desempenho. E a Intel, tentando passar por cima disso, ela disse: não, eu vou criar então um processador que emite os dois núcleos num só. Mas aí deu errado. Por quê? Porque ela fez um núcleo só de 64 realizar todo o trabalho, quando o ideal era 2 de 32, cada um realizando um trabalho diferente, ia ser muito mais rápido, entendeu? Então teve muitas falhas de projeto, porque ele foi o primeiraço, foi a primeira linha de processadores de 64, tentando fazer um único núcleo de 64, e muita coisa deu errado aí no percalço, e por causa disso ele se tornou um processador instável, não muito preemptivo e ainda lento, né? Tão lento quanto o Celeron. Então foi um projeto que se deixou para lá há muito tempo na Intel. Então se você for comprar um notebook usado, tome muito cuidado para você não cair nessa armadilha de comprar um desses três aqui, tá? Agora vamos falar dos filé, das coisas boas da Intel. A Intel historicamente ela lançou esses 5 tipos de processadores aqui que eu... Opa, deixa eu voltar aqui. 5 tipos de processadores que para mim foram os melhores, tá? Na história da Intel, na minha opinião. Talvez vocês tenham outro, mas eu aconselho que se você for comprar um notebook, compre com esses modelos aí.
Lógico que um dual core, se você for comprar, você já vai estar comprando uma máquina antiga. Mas o Dual Core 2 Duo foi o primeiro processador a trazer 2 núcleos reais com trabalhos independentes, até nas linhas de cache eram maiores. Então isso fez com que, pela primeira vez na vida da fábrica da Intel, ela tivesse um processador que trabalhava com 64 bits perfeitamente, entendeu? Então, por isso que eu aconselho para você, se você quiser comprar um computador usado, que tenha um processador Intel, que seja, pelo amor de Deus, no mínimo um Dual Core 2 Duo, mas não abaixo disso, que aí você vai ter um pouquinho de raiva, tá? Aí nós temos agora o Quad Core. Olha, esse processador ele deu muito certo, tanto que esse modelo que eu estou botando aqui foi um modelo quase de terceira geração do Quad Core. Por que ele deu tão certo esse processador? Porque na realidade o Quad Core ele foi o primeiro processador da Intel com 4 núcleos reais de verdade. Tá? Existiam os primeiros modelos transacionais deles, que eram 2 reais e 2 virtuais, mas aí tinha aquele problema lá de divisão de tarefas. Mas quando eles lançaram o modelo QE 2900, aí, mano, tava com o processador perfeito. Rodava tudo em 4 núcleos, qualquer sistema operacional, por mais até de servidor que fosse, ele rodava bem, mas tinha um pormenor, tá? Eles aqueciam muito. Geralmente, o pessoal dizia assim que esse foi o processador que mais teve degradação temporal de vida útil. Por quê? Porque ele aquecia demais e simplesmente a vida útil dele ia para o espaço, entendeu? Então, por isso que o Quad Core, apesar de ter sido um excelente processador, e ainda é, mas ele precisa de um arrefecimento, de uma refrigeração melhor do que os outros processadores. Ele foi o precursor do i3, só que o i3, vou contar já a história dele para vocês entenderem porque que nem todo o i3 e essas séries i3, i5 e i7, nem todos são os melhores, tá? Vou explicar agora o porquê. O i3, o que ele foi o i3? O i3, a Intel teve que lançar um outro processador, certo? Que te absorvesse as tecnologias emergentes, porque o Dual Core e o Quad Core estavam já com a cabeça no teto aqui e não conseguiam mais passar adiante para absorver novas tecnologias no desenvolvimento de placas e outros tipos de barramentos na placa-mãe. Então a Intel teve que inventar uma nova tecnologia de processador similar, veja bem, similar à do Dual Core. Ó, para você ver aí, o Dual Core deu tão certo que a base do i3 de desenvolvimento foi idêntica à do Dual Core. Tanto que os primeiros modelos do i3, o i3 2100, 2150, o 3100, ainda eram de 2 núcleos. Olha aí, ó. i3 de 2 núcleos. Significa o quê? Que na realidade você comprando as primeiras gerações do i3, você estava comprando um pouco de gato por lebre, porque existiam dual cores mais velozes, entendeu? A diferença era só nos recursos tecnológicos que o notebook tinha. O i3 ele tinha mais recursos tecnológicos no notebook do que o dual core, mas não quer dizer que o processador fosse mais rápido, entendeu? E aí que está o X da questão. Então, quais foram os melhores i3 que foram lançados? Hoje nós temos i3 em 9ª geração, quer dizer, 9 modelos que subiram conforme o passar desses últimos 3 anos, de novos modelos i3 que foram lançados. Então, resumindo em outras palavras, o modelo i3 9100 ele foi o último modelo lançado da 9ª geração. E esse aí já é Quad Core, ele já vem com 4 núcleos reais, entendeu? Então, é aquilo que eu falei antes. Se você quer comprar uma coisa boa, compre com núcleos, compre os últimos da família, porque você vai ter mais núcleos reais e isso vai aumentar em muito o desempenho do teu computador. Então lembre, i3 tem que ser de 9ª geração, tá bom? Bom, o próximo processador que nós vamos ver é o i5. O i5 o que é? O pessoal, muita gente confunde, diz assim, ah, porque o i5 é 5 núcleos, porque é i5. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Essa numeração i3, i5, i7 não tem nada a ver com o número de núcleos. O problema é que o i5, ele também, a Intel teve que fazer absorções de novas tecnologias. Então a Intel chegou hoje num patamar que ela vê assim: se a gente vai lançar um novo processador que vai ter novas tecnologias e algo novo que nunca os outros antes ofereceram, então a gente vai ter que rebatizar o processador. Então isso nada mais é do que um rebatizamento. E a Intel sempre foi assim nos últimos 26 anos.
Se ela lançava um processador com uns brincos, um colar, um penduricalho assim mais bem resistente ou absorvendo alguma outra coisa, ela rebatizava o processador com outro nome. Então é assim que ela faz com esses daí. Então, qual a diferença essencial do i5 para o i7? Primeiro, a quantidade de cache. Veio com um brinco maior, um colar maior, então a quantidade de cache maior fez ele ter um outro nome. E absorveu novas tecnologias, e essas novas tecnologias vão ser implementadas a partir desse processador. Então é por isso que teve que rebatizar. Agora voltando àquilo que eu falei. Um dos melhores i5 são os de 9ª geração. Então, se o teu i5 for um i5 modelo 900 e alguma coisa, então você já está comprando de nova geração. E a grande vantagem é que ele também vai vir com 4 núcleos reais, tá? E se eu não me engano, o de nova geração, ele vem com 4 reais e 2 virtuais. Resumindo, matematicamente, esses 2 virtuais vão acelerar o processo matemático, mas de certa forma ele vai ocupar aqui 2, enquanto os outros 2 vão fazer outras coisas. Mas só o fato de tu ter esses outros 2 reais já ajuda e muito aí, tá bom? Bom, existe também o i7, como eu falei, absorveu tecnologias, veio com mais cache, né? Novas placas, e essa absorção da tecnologia vai fazer ele rebatizar com um novo nome. A grande vantagem é que se você tiver o último i7 de 10ª geração, você já vai ter 8 núcleos reais. Olha que legal. Cara, você tendo uma máquina com 8 núcleos reais, mano, aí como diz, tá no paraíso, porque você vai ter uma máquina que faz tudo, mano. Não vai ter mais problemas, jogos, acabou. É performance ao paraíso. Então, você vai ter o máximo de cache, muita cache rodando aí numa velocidade alta, numa memória mais alta, mas só tem um problema. Ter o último lançado exige muito cache, tá? Muito dinheiro. E aí vai depender muito de quem possa e não possa gastar, tá? Então vamos agora para o nosso grupinho aqui dos AMDs, pessoal. A mesma coisa vocês têm que atentar para essas siglas que estão aí, esses adesivos. Por quê? Porque os notebooks da AMD tem que vir com esses adesivos. Tem muito notebook aí pirata da AMD que só vem com adesivozinho escrito AMD Inside, imitando a Intel, que já é uma porcaria uma imitação dessa. Mas tem muito notebook aí que vem só com selinho escrito AMD e não vem dizendo qual é o processador. E você vai acabar caindo nessas armadilhas que eu vou mostrar aqui nos 4 primeiros processadores, tá? Bom, nas tecnologias atuais, é bom a gente frisar que esses processadores que estão aí na lista, eles são processadores de tecnologias atuais. A AMD ela tem muito processador antigo, mas são processadores que nem vieram em notebook. Se vieram, não chegou no Brasil, porque deve ter sido muito caro, entendeu? E deve ter sido fabricado muito pouco. E essas tecnologias de hoje, se forem empregadas nesses processadores aí, não nos processadores mais antigos que eram só para PCs. Então por isso que a gente não vai ver aqui, quem conhece o K5, K6, K7, o primeiro Athlon, o primeiro Duron, o primeiro Sempron, antigão, a gente não vai ver aqui, tá? A gente vai ver coisas mais atuais. Então vamos lá, vamos para a lista dos piores processadores. Vamos começar primeiro pelo primeiro Sempron de tecnologia atual. Veja bem, o Sempron, quando ele foi lançado nessa etiqueta aí, ele foi uma versão minimalista do antigo Sempron que era para PCs. Então eles só fizeram adaptar o Sempron antigo de PCs para rodar nos notebooks atuais. E aí a coisa não deu muito certo. Por quê? Porque ele é o equivalente àqueles processadores mais antigos da Intel, entendeu? Então não vai rodar muito lento. O que ele tem de bom é o controle de aquecimento dele, que é muito bem controlado, e a questão também de durabilidade. O Sempron que ele tem de bom é durabilidade. Isso eu não posso negar. Em relação a todos os processadores AMD que você está vendo aqui, o Sempron lá de cima, ele é o que mais tem durabilidade. Esse é processador pelo menos para você ficar com 8 anos utilizando ele sem ele queimar, tá? Bom, aí nós temos também o Athlon, o AMD Athlon, que vem nessa sigla aqui, que é o primeiro Athlon, ali que veio como para notebooks, tá? Ele vem com essa sigla aí. Mas só tem um problema, é que o Athlon, desde a época antiga, ele já tinha um problema de aquecer demais. Então esse Athlon aí, ele foi um dos famosos queima notebooks, que às vezes até derretia a placa, para você ter uma ideia. Então
computadores com notebooks com os primeiros Atom, ó, só se você tiver um controle de arrefecimento em um lugar bem frio para utilizar ele. Caso contrário, não utilize. Por isso que ele está na lista dos piores aí. Aí nós temos o Thurion, que é esse carinha aqui, ó. O Thurion, o que ele tem de característica é que ele é equivalente aos Celerons da Intel. Então, peraí, se os Celerons da Intel eram minimalistas, processadores que não eram muito robustos, era mais uma questão de serem mais baratos para o povo poder comprar, a mesma coisa vai ser o Thurion, tá? Notebooks com Thurion foram os mais baratos da AMD, mas em compensação a performance, ó, muito a quem desejar, por falta de cache e por falta de aceleração de clock e de FSB do próprio tipo de notebook que era construído para esse processador. Então, se alguém quiser te vender um usado Thurion, eu não recomendo comprar. Agora, se quiser comprar, o problema é seu. Então, continuando. Opa, deixa eu voltar aqui. Espera aí, sem querer eu parei aqui. Deixa eu voltar. Aí nós temos aqui o Vision, tá? O Vision, ele foi uma tentativa da AMD passar por cima de todas as problemáticas que ela teve com relação a esses processadores anteriores. A AMD pensou, poxa, se todos os meus processadores estão tendo problemas físicos, eletrônicos, de aquecimento, como é que eu vou conseguir fazer coisas menores sem se degradar tanto e sem aquecer tanto? Aí ela lançou a série Vision, que era a série do A10, do C10, do E1. O E1 é o pior de todos, eu não consigo comprar. É o mais lento de todos, mais lento que o Thurion e o Atom aí de cima. Então o que é que ela fez? Para ela tentar evitar a degradação física, que sempre foi um problema para eles, em relação a arrefecimento e outros tipos de controle eletrônico, e evitar que a máquina saísse muito cara, para ter essas coisas evitadas, eles pensaram, não, então vamos fazer um processador mais fraquinho, um processador mais baratinho. Então caiu na mesmice do Celeron antigo, fazer processadores lentos para não aquecer tanto, mas aí não adiantou de nada, aquece do mesmo jeito e é uma carroça. Então não compre computadores com esse adesivo aí, da AMD com a sigla Vision. Agora deixa eu subir o vídeo aqui que eu vou falar agora sobre os melhores, aqueles que são top da AMD. Aí a gente está vendo aqui o Sempron 64. Mas peraí, professor, você não falou que o Sempron 64 lá de cima, o Sempron era ruim? Sim, porque o Sempron lá de cima foi uma tentativa de readaptar o Sempron antigo aos notebooks atuais. Já esse Sempron aí 64, ele já foi um Sempron que tinha capacidade de ter uma dilatação de aquecimento, de arrefecimento melhor performance e já trabalhar 100% com um núcleo de 64 bits. O problema é esse dele, um núcleo só de 64 bits. O ideal é que fossem dois de 32, como os da Intel ali, tá? Então, a nível de controle de arrefecimento, durabilidade, velocidade, apesar de ser um núcleo, eles são bem melhores do que aquele Sempron lá de cima que você acabou de ver ainda agora, tá? Então eu aconselho você, se for comprar um Sempron, comprar essa série com essa etiqueta que você está vendo aqui, ó. Essa etiqueta que eu vou até marcar aqui, ó, que seja essa etiqueta aqui, tá? Aí sim você vai ter um notebook que, apesar de aquecer um pouco, ele vai durar mais e vai ter uma velocidade mediana para você poder trabalhar com alguma coisa, tá? Aí a gente vai ter também os Atom X464. O Atom ele foi relançado várias vezes, mas sempre com aquele problema, nunca alcançava o desempenho esperado e aquecia demais e tinha uma degradação física muito grande, né? E por causa de uma potência elétrica muito grande que ele utilizava. Às vezes não era nem o processador que queimava, era a placa-mãe que queimava, porque a placa-mãe alimentava demais ele para ele poder funcionar. Já o Atom X4, como ele veio usar o socket AM2+, ele veio resolver mais desse problema. Por quê? Porque em vez de ele fazer todo o aquecimento por núcleo só, ele já passou a dividir com 4 núcleos reais. Aliás, desculpa, com 2 núcleos reais. Esse X4 tá aí porque na realidade ele tinha 4 linhas de cache para memória cache, não processador. Então ele tinha um núcleo de 64 que eram 2 de 32 trabalhando. Isso aqui é legal, ó. Ele deu a volta por cima dos outros processadores da AMD que eram um núcleo só. Então esse carinha aí, ele já tinha o que? 2 núcleos de 32 trabalhando aqui. Então por isso que ele já tinha uma performance esse carinha aqui tinha uma performance muito mais superior do que os outros processadores que estão aí em cima. Aí surgiu a era do Phenom, né?
O Phenom, eu considero ele, principalmente esse daí, o Phenom 2X4, se eu não me engano, existiu até o Phenom 3, mas para notebooks você só foi fabricado até o Phenom 2. O Phenom, se eu não me engano, ele foi o processador mais rápido e mais veloz que a AMD já fez, mas o custo dele com relação a aquecimento e potência era muito alto. Para você ter isso funcionando perfeitamente, você tinha que ter uma boa alimentação elétrica, um lugar bem frio para utilizar ele e rezar para que a degradação não fosse tão rápida e tão alta para queimar os outros componentes que trabalhassem ao redor dele, ou o próprio processador Phenom, que muitos deles queimaram com muita facilidade por causa disso, tá? Então, muito rápido, muito veloz, muito bacana, mas a questão física aí ainda deixou a pecar nele. É como eu venho falando desde o início, a AMD tem essa questão física que deixa a pecar. Mas hoje nós temos o Ryzen, né? Como eu estou marcando aqui, ó. O Ryzen hoje, para o mundo dos gamers, ele deu a volta por cima. Por quê? Porque muito da AMD, a AMD ela tinha um problema. Você tinha um computador AMD e queria colocar uma placa de vídeo AMD ou uma placa de vídeo Radeon, que era uma empresa consorciada também da AMD. E não funcionava direito. Aí o cara dizia, como é que pode, né? Um processador da AMD usando uma consorciada que fabrica tecnologia de placas de vídeo para AMD e não funciona direito. Mas aí veio o processador Ryzen, que deu a volta por cima. Por quê? Porque o Ryzen ele trouxe todas as tecnologias gráficas que estavam sendo esperadas já pelo menos há 10 anos num único processador. Então você tem placas de vídeo Ryzen, você tem processadores Ryzen, placas mães com chipsets Ryzen. Então quer dizer, você tem um alinhamento perfeito de tudo para que você possa rodar os seus games no AMD com a maior perfeição. Então quem quer comprar hoje, caso você ache que é muito difícil, um notebook Ryzen, acredito que a empregabilidade melhor e a aplicação desse notebook seria para gamers, tá? Para gente que joga, e não para entusiastas, engenheiros e outra coisa, que eu já recomendo coisa diferente para isso. Então pessoal, fica aqui um abraço do Panda e espero que vocês tenham entendido melhor como saber escolher o seu notebook. Mas não esqueça da maior dica que eu falei. Procure a ficha técnica no site do fabricante do teu notebook, porque lá você vai ter mais detalhes técnicos sobre esses processadores e vai poder comparar com tudo isso aí que eu falei, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar um like aí para que a gente possa produzir mais vídeos que agora já serão de outros temas, já que a gente está chegando aí no final desse tema do notebook perfeito, tá? Fica um abraço do Panda aí e até mais, pessoal.